Esse livro, a meu ver, é muito importante porque ele constrói perspectivas do reino que são, no meu modo de ver, o fundamento, a fundamentação de qualquer teologia de missão. Né? E essa é uma das necessidades que a gente tem hoje, de construir essa fundamentação de consciência do reino, né? A fim de que a gente não saia dos trilhos daquilo que nós somos chamados a fazer, que é a proclamar o reino de Deus. Olá pessoal, olha só, eu recebi algumas perguntas essa semana sobre material que eu tenho lido, ou que tenha lido no passado e que me influenciou no meu pensamento, na minha forma de ver as coisas. E é claro que a minha leitura é bastante ampla, pelo menos nessa altura da vida, mas eu gostaria de começar a dar algumas sugestões como resposta às perguntas que me foram feitas sobre livros. Isso está relacionado a uma sessão que nós havíamos planejado e estamos mantendo o plano de apresentar uma série de livros. A maioria deles não está em português e a gente quer se aprofundar mais nesses que não estão em português, para que aqueles que não têm acesso a esse tipo de material tenham uma noção do que o material está falando, mas alguns já estão em português e muita gente não conhece ainda. Então eu gostaria de começar hoje sugerindo um livro de Howard Snyder, que no inglês o título é Comunidade do Rei, The Community of the King. E é o mesmo título em português, Comunidade do Rei. E eu recomendo muito esse livro, porque se de fato a gente for falar aqui sobre material que formata a mente da gente, eu não posso passar de largo no que diz respeito ao livro Comunidade do Rei, de Howard Snyder. Eu considero ser, no meu modo de experimentar, aquilo que seja concreto, de sugestões e muito bem fundamentadas do que é fazer igreja, dentro de uma linha responsável, de uma visão integral das coisas, etc. Eu considero então Comunidade do Rei como algo que você pode ter a confiança de construir as suas convicções no desenho comunitário. Esse livro foi publicado pela primeira vez, na sua primeira edição, há quase 45 anos atrás. Parece, e é bastante tempo. E parece, pelo menos para o ouvido de alguns, que está ultrapassado, mas não está. Há uma segunda edição, e eu tenho aqui nas minhas mãos a segunda edição, e a edição que foi publicada em português está já nessa segunda fase. Howard Snyder, na verdade, fez esse livro a partir da experiência do Congresso de Lausanne, em 1974, o primeiro Congresso de Lausanne. Lembrando que ele, René Padilha, foram muito importantes, e Orlando Costas, é claro, muito importantes naquele congresso, e de alguma forma os três como que viraram a mesa do congresso no que diz respeito a ampliar a leitura do que significa fazer missão. Esse livro, A Comunidade do Rei, de Howard Snyder, estabeleceu um padrão para o olhar penetrante sobre as relações que existem entre o reino de Deus e a igreja, como expressão terrena. Então, ele apresenta bases bíblicas e práticas que nos ajudam a pensar sobre questões cruciais como o que é o reino de Deus, qual o papel essa concepção do reino de Deus tem sobre o nosso esforço de desenhar e de fazer igreja. Ele fala bastante sobre desenvolver
uma consciência do reino, porque essa é uma das coisas que nós estamos numa tremenda necessidade hoje, porque às vezes dá a impressão que nós estamos perdendo a essência dessa consciência do reino de Deus, de algo que vai muito além de projetos puramente igrejeiros. E uma outra pergunta que ele responde é o que significa para a igreja ser um agente do reino. Eu gosto de pensar no reino de Deus, e isso é bastante consistente com esse livro aqui, que a igreja é uma expressão, uma vanguarda, um sinal do reino de Deus. Agora, quais são as implicações disso? Como é que a gente faz igreja, então, que expressa, que é sinal desse reino de Deus? Então, uma vez que compreendemos a natureza do reino de Deus, segundo Snyder, isso nos ajuda a explorar as implicações para a igreja conforme a experimentamos na vida diária. Ele diz o seguinte, que a igreja é parte do plano dramático de Deus para reconciliar todas as coisas consigo mesmo. A igreja, fiel ao seu chamado, enfatizará os dons dados por Deus a todos os seus membros, ou seja, o sacerdócio universal de todos os crentes, que na prática diz respeito aos dons e ministérios de cada um que participa das igrejas ou da sua igreja local. E ele diz então que isso desenvolverá estruturas e estratégias que refletem o reinado de Deus no mundo. E é por isso que ele entra bastante e com muita propriedade na questão do formato da igreja. Como é que a gente formata a igreja para que ela proclame o evangelho que expresse o reino de Deus? E ele fala então de que a igreja é uma comunidade messiânica, não é? E sendo assim, ela incorpora a consciência do reino, a prática desse reino, a sinalização desse reino. E ela obedece o mandato do reino. Né? Segundo o Snyder, o crescimento da igreja é basicamente o crescimento do reino, né? Sugerindo, inclusive, essa é a minha interpretação, sugerindo que se a igreja cresce, mas o reino não cresceu, não foi sinalizado, né, vamos dizer assim, no crescimento de uma igreja em particular que cresceu, então é algo inócuo, algo que não tem propósito em si, pelo menos não dentro dessa consciência do reino. Né? Então ele parte depois para falar sobre as formas da igreja, a unidade da igreja e a igreja em si como sinal, né, como vanguarda. E depois então ele parte para essa conversa do mandato do reino, e isso é muito importante porque está ligado à ideia, ao fato de que nós somos chamados para proclamar um evangelho de salvação de todo aquele que crê. E para isso nós precisamos ser e desenhar a igreja, e praticar a igreja, e viver a igreja em todos os seus aspectos, em todos os seus âmbitos do tecido do reino, não é? Sendo essa expressão do que a igreja precisa ser nessa realidade. Além de um capítulo que está nessa nova edição, e na edição em português, que é completamente novo, sobre os desenvolvimentos dos modelos de igreja, do pensamento cristão e dos modelos de igreja nos últimos 40 anos. E essa nova edição, portanto, contém uma revisão total, particularmente uma revisão bibliográfica atualizada, colocada bem na contemporaneidade. A linguagem é bastante mais familiar a nós. Enfim, trata-se de um livro clássico, no meu modo de ver, um livro clássico para todos os que se preocupam com a vida e o crescimento da igreja, e que essa vida e crescimento da igreja sejam
consistente com aquilo que é chamado de a consciência do reino. Obrigado.